Fala pessoal, Daniel Scott aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado. Inclusive eu estou aqui em roupas mais casuais hoje, porque é domingo. E eu queria falar um pouco sobre uma coisa que é a única coisa que realmente te impede de realizar seus objetivos. Muita gente acha que é dinheiro ou que é sorte, mas a única coisa que realmente te impede de atingir os seus sonhos é o medo. E eu vou primeiro expor um pouco sobre a teoria do que eu vou falar e depois eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi e que eu tenho utilizado há um tempo e que em apenas 30 segundos você consegue lidar com o medo e aprender a transformar o medo em oportunidade. Em primeiro lugar, você precisa entender que existe uma diferença entre não ter medo de alguma coisa e ser corajoso. Em geral, uma pessoa que tem medo de alguma coisa olha outra pessoa mais corajosa e acredita que essa pessoa não tem medo de nada. Então você vê, por exemplo, os policiais subindo a favela para combater os bandidos, ou recentemente vi um documentário sobre o exército da Colômbia que ia na floresta combater as Farc. E você tem esportistas também que nas finais de campeonato conseguem fazer aquilo que eles estão fazendo sem pestanejar, sem ter aparentemente medo de estar decidindo um último ponto no último segundo para fechar a vitória e ganhar o campeonato. E muitas vezes as pessoas que têm medo acham que essas pessoas não têm medo de nada. Mas isso não é verdade. O medo é uma característica inata do ser humano. Todo ser humano tem medo e isso veio da teoria evolutiva, da seleção natural. Então, na pré-história, os homens que não tinham medo, eles viam um mamute, iam caçar um mamute e acabavam sendo abatidos pelo mamute. Já os homens que tinham medo do mamute, eles se formavam em grupos, pensavam em estratégias para caçar, para bater esse mamute e conseguiam sobreviver. Então, sempre ao longo da história, as pessoas que não tinham medo se expunham mais ao risco e acabavam morrendo, enquanto que as pessoas que tinham medo, mas conseguiam lidar com o medo, elas conseguiam ir sobrevivendo e perpetuando. Então o medo é uma característica do ser humano, todo ser humano tem, e que é o que faz a gente estar aqui hoje. É importante entender que a grande diferença é que essas pessoas que você acha que não tem medo, elas têm medo. Mas elas sabem lidar com medo. Elas sabem o que fazer quando elas têm medo. E elas sabem fazer o que for necessário, mesmo tendo medo. E essa noção que eu estou falando não fui eu que inventei, eu não estou criando nada. Na verdade, ela já vem há mais de 2000 anos, antes de Cristo até. Aristóteles, por exemplo, já escreveu bastante sobre isso. Inclusive, eu acho que ele deu uma expressão que se chama média virtuosa, se não me engano, em que o ser humano, o homem de sucesso, ele tem que ter uma média entre não poder ser tão corajoso, porque quem é tão corajoso acaba morrendo, e você também não pode ser tão medroso, porque quem é medroso acaba não atingindo os objetivos que quer. Então existe uma média virtuosa, em que é uma proporção ideal que você deve atingir para conseguir realizar o que você quer sem se expor muito ao risco. Então, com essa média virtuosa, você infere que sem uma certa dose de coragem é impossível você manifestar todo o seu potencial. Pensa no medo como se estivesse prendendo dentro de uma gaiola. Você está dentro de uma gaiola. Do lado de fora você tem todas as infinitas possibilidades e oportunidades que existem na vida, que é o que você quer alcançar, e coisas até que você nem sabe que existe. E ao mesmo tempo, você dentro da sua gaiola, você só tem a sua zona de conforto, que é aquela zona que é o passarinho que está lá feliz, que tem a comida dele, tem a água, consegue pular de galho em galho dentro da gaiola, mas ele nunca vai explorar o mundo, nunca vai saber como que é o resto do mundo, as coisas boas que o mundo oferece. Então o medo ele te prende nessa gaiola e só se livrando do medo você consegue se libertar. Então você tem que ter em mente que se livrar do medo é se libertar. Eu mesmo tenho medo,
mesmo dando aula há 6 anos que eu dou aula e fazendo palestras constantemente, eu tenho medo de falar em público, de me comunicar. Agora mesmo eu estou com medo de fazer esse vídeo, mas com essa técnica que eu aprendi e que eu vou falar para vocês agora, eu consigo controlar esse medo e não só controlar, mas como transformar esse medo em ação. E basicamente a técnica é dividida em 3 partes e cada parte deve demorar mais ou menos 10 segundos. Então a primeira parte é respire fundo. Então antes de você entrar numa situação em que você tem medo, por exemplo, eu vou gravar esse vídeo agora, você dá uma respirada funda, inspira, expira, e uma grande frase que eu gosto de ter na cabeça é que o medo é excitação sem a respiração. Se lembra bem desse conceito. O medo é excitação sem respiração. Fixa na sua cabeça esse conceito e sempre que você estiver numa situação que você tem medo, você tem que ir lá e a primeira coisa que você faz é respirar profundamente. Então eu vou gravar esse vídeo, eu tiro um tempo e respirou, vamos para ação. O segundo passo, reverta o seu medo. Nesse passo, você tem que aprender a transformar o medo em empolgação. Então qualquer situação que você tiver sentido medo, você tem que começar a sentir empolgação, você tem que começar a sentir vontade em fazer aquilo que te tem medo. E você não pode postergar essa decisão. Então, por exemplo, você tem uma pessoa na rua que você quer falar, mas está com vergonha, vai lá e faz. Você vai falar em público, por exemplo, você pensa, não sei se eu vou falar, se eu quero falar, você vai e faz. Ou vender um projeto, qualquer coisa que você tenha medo, você tem que se forçar a fazer. Porque sim, a partir do momento que você começa a se forçar a fazer, o seu cérebro começa a entender que o medo é empolgação. Então você começa a gostar de ter medo. Seu cérebro está se reprogramado, seu cérebro está achando que medo é igual a animação. Então você começa a usar o medo a seu favor. Então agora toda vez que eu sinto medo de alguma coisa, eu vou lá e faço. Porque eu me empolgo a fazer essa coisa que me dá medo. É óbvio que você não vai correr riscos desnecessários, mas você sabe quando você tem coisas que você pode fazer que não vão te trazer riscos negativos nenhum, mas você está com um certo medo, um certo receio de fazer essa coisa. Então você não pode recuar, não pode postergar. Toda vez que você tiver medo de fazer alguma coisa, pensa, finge para si mesmo que essa é a coisa que você mais quer fazer na sua vida. Esse passo é fundamental e me ajudou muito, porque hoje o medo que eu tinha, por exemplo, de gravar ou de falar em público, eu consegui me livrar totalmente. E agora eu penso, antes de gravar, depois de respirar, eu penso, eu quero muito gravar esse vídeo. E eu tenho certeza que eu vou gravar, vou fazer um vídeo bom. E isso leva para o passo 3, que é rever as suas expectativas. Você não só vai rever, como você vai otimizar as suas expectativas. Então a ideia aqui é simples. Sempre quando você tem medo de fazer alguma coisa, você bota na sua cabeça que o que você vai fazer vai dar errado, certo? E é exatamente isso que acontece mesmo. Está acontecendo comigo. Eu vou gravar um vídeo e a primeira coisa que eu penso é que minha ideia não faz sentido, que ninguém vai querer ver e isso vai dar errado. Só que a diferença e o que eu faço para mudar isso? Eu transformo essa expectativa ruim em uma expectativa boa. Eu transformo o fato de que eu vou gravar um vídeo e ninguém vai assistir no fato de que eu vou gravar um vídeo e que eu vou ajudar muitas pessoas e que eu vou fazer um vídeo muito bom, como que eu estou fazendo agora, com uma técnica muito boa que eu aprendi e que você também vai aprender e com certeza se você começar a adotar isso, você vai se livrar do seu medo. E as pessoas sabendo disso, elas vão gostar do meu vídeo.
Então, se você já entra com uma mentalidade de perdedor, uma mentalidade de que a coisa vai dar errado, não tem jeito dessa coisa dar certo. Se nem você acredita que essa coisa vai dar certo, quem mais vai acreditar? Então você tem que trocar as suas expectativas e otimizar elas. Deixar de ser pessimista com as suas expectativas e começar a ser otimista. E essa motivação, ela imediatamente vai mover o seu medo, vai mover de nível para excitação. Então pensa bem nisso. Você está com medo de gravar um vídeo, que é o meu caso, por exemplo. Primeira coisa que eu faço: respira fundo. Segunda coisa: transforma esse medo em excitação. Você não está mais com medo de gravar um vídeo. A única coisa, que você mais quer fazer na vida é gravar esse vídeo para as pessoas saberem a técnica que eu aprendi. E a terceira parte do processo é otimizar suas expectativas. Ou seja, o seu vídeo ele não vai dar errado, não vai ter gente que não vai querer ver, não vai ter gente que vai achar que é ruim, que é baboseira. Pelo contrário, vai ter gente que vai entender que essa técnica é importante e que vai começar a praticar e vai começar a se livrar do medo. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo agora. Então, com esses 3 simples passos, de início você pode até começar a pensar que é papo furado, que é chato de fazer, mas pensa bem nisso, dá uma refletida e começa a ir adotando gradativamente, que você vai ver como que você pode lidar com o medo. Porque eliminar o medo é impossível, mas você pode lidar com o medo e usar o medo a seu favor. E com isso você vai se livrar das amarras que te prendem na gaiola, na sua zona de conforto, e vai começar a ver um mundo inteiro de novas oportunidades, e algumas das quais você nem sabia que existiam. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, um comentário e também dá uma compartilhada com seus amigos, que vai ajudar bastante o nosso canal. Se vocês ainda não estão inscritos, clica aqui em cima no botão e se junte ao nosso grupo. Nos vemos na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.